Vemos cada vez mais uma crescente preocupação com uma alimentação correta e saudável acontecendo na sociedade de uma forma geral. Embora isso também toque o meio cristão, essa preocupação tem sido desenvolvida pela consciência das verdades naturais, médicos científicas a respeito da questão. Mas o ponto é, o que a Bíblia tem a dizer sobre alimentação saudável? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje na cidade de Banff, em Alberta, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo o faz com a igreja. O apóstolo Paulo está estabelecendo um paralelo de como Cristo trata a sua igreja e que isso é referência para nós. Então, o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Esse é o contexto dos versículos anteriores. A esposa deve submissão ao seu marido, assim como a igreja deve submissão a Cristo. E, estendendo e ampliando o conceito paralelo, ele fala de como Cristo alimenta e cuida do seu corpo, da igreja. E que esse é o paralelo para que eu e você também possamos cuidar do nosso corpo. E parte da ideia de cuidado diz respeito à alimentação, à nutrição. Então eu quero chamar a sua atenção para mais um princípio, dentro de uma série de vídeos onde estamos falando a respeito do cuidado do corpo, que diz respeito à alimentação saudável. E algumas verdades que nós precisamos entender e compreender. Em primeiro lugar, em dias de modernidade como os que vivemos, que tivemos tantos avanços tecnológicos, o avanço da indústria e uma série de outras coisas, nossa alimentação está muito, mas muito longe e distante daquela que era na antiguidade. Não apenas porque hoje temos alimentos industrializados, processados, mas até mesmo quando alguém pensa estar comendo meramente o grão natural, muitas vezes não consegue perceber as alterações dos transgênicos, não conseguem sequer imaginar a quantidade de química, de defensivos agrícolas que foram usados na preparação daquilo. Ou seja, não podemos nem estabelecer um paralelo exato, mas ainda assim precisamos reconhecer, ao longo da história, talvez a alimentação não foi um desafio tão grande como tem se tornado atualmente. Dito isso, algumas verdades que eu gostaria de destacar. A primeira delas diz respeito à relação com a comida. A minha ênfase não está de que haja algum erro na comida em si, mas nós precisamos entender que coisas que não são erradas podem ocupar um lugar errado nas nossas vidas, dependendo da relação com ela. Então, por exemplo, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que toda advertência que ela faz envolvendo o dinheiro não mostra o dinheiro em si como sendo algo errado. Se por um lado a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro e não o dinheiro que é a raiz de todos os males, por outro lado, a palavra de Deus diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração, Salmo 62:10. Ou seja, errado não é o dinheiro, errado pode ser a maneira como relacionamos com ele, se ele ocupa um lugar de importância que não lhe pertence, se somos ou não controlados por ele. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia uma determinação divina para o descanso. Parar de trabalhar para descansar não tem nada de errado. Mas a Bíblia vai falar de um outro extremo que vai além do descanso. É a preguiça, é aquele que não quer levantar da cama, não quer produzir. Então, não estamos julgando a parada para o descanso, mas sim a maneira como lida com ela e quais são as ênfases. Assim como na Bíblia não há absolutamente nada de errado com o sexo. O sexo é uma dádiva divina para que o casal não apenas se multiplique, não apenas para que procrie, mas também para prazer. No entanto, se usado da forma errada, fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento, fora dos parâmetros bíblicos, aquilo que deveria ser uma bênção pode ocupar um lugar errado e nos levar a pecar. O mesmo se dá com a comida. Quando Deus estabelece a comida, Ele não deu apenas uma forma de nutrição ao homem, Ele também lhe proporcionou uma fonte de prazer.
A Bíblia diz que Deus fez todo tipo de alimento. Ele diz para o homem lá no jardim, vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Ele podia ter feito um único fruto, com uma única cor, com um único cheiro, com um único formato e textura, colocado nele todos os nutrientes que precisamos e talvez seria um tédio comer aquilo o resto da vida, mas a gente teria a nutrição garantida. Deus caprichou na variedade de cores, tamanhos, cheiros, texturas, sabores, porque de alguma forma a comida também foi dada para deleite. Agora, nós podemos extrapolar os limites do deleite determinado por Deus e entrar num terreno onde a relação com o alimento então se torne errada. Vários textos da Bíblia falam, sobre o alimento como deleite. Vocês comerão, se fartarão, Deuteronômio 8:10, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força, vem no contexto onde o povo estava sendo chamado para banquetear e fazer festa. No entanto, a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 10 e no verso 17, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outra versão diz para se banquetear. Ou seja, há momentos onde a comida é parte de um evento festivo? Sim, mas isso não pode ser um evento contínuo. Há uma perspectiva onde o alimento é usado para refazer as forças e não mere simplesmente o tempo todo para uma busca de prazer. Dito isso, eu quero destacar, em segundo lugar, além da relação com a comida, que a Bíblia trabalha o conceito de comer errado. E comer errado envolve duas perspectivas que também precisam ser entendidas. Uma delas diz respeito à qualidade da comida. A outra delas diz respeito à quantidade da comida. Então, em 2º livro de Reis, no capítulo 4, dos versos 39 a 41, nós temos um exemplo de como quando um dos discípulos dos profetas recebe um direcionamento para que ele pudesse preparar comida para o resto dos discípulos de Eliseu, do profeta Eliseu. E a Bíblia diz no verso 39 que um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Outras traduções apresentam isso como uma colossíntida. A Bíblia diz, e colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. A Bíblia diz no verso 40, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Mas Eliseu diz, tragam farinha, ele a colocou na panela e disse, sirvam as pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Essas colossíntidas colhidas por esse jovem, na verdade, elas eram usadas para efeito medicinal porque tinham um efeito laxante, mas numa quantidade maior, além de tóxicas, poderiam produzir sangramento intestinal e levar as pessoas à morte. E na hora alguém percebeu, tem algo errado, tem morte na panela. O que era o fruto daquela morte na panela? Ignorância. Quem colocou a comida lá não sabia o que estava colocando, não tinha noção do quão nocivo aquilo era. Estou apresentando esse texto porque é um paralelo com os nossos dias. Será que atualmente nós não estamos vivendo uma réplica desse ocorrido? Que a nossa ignorância não está nos levando a colocar muita morte na panela? O tipo de alimentos que escolhemos, muitas vezes baseados na nossa própria ignorância, na falta de conhecimento, de procurar entender um pouco melhor. Quanto alimento industrializado, processado, nós temos comido, cheios de química, conservantes, saborizantes, corantes, e a lista desses antes é enorme. E muitas vezes nós não focamos em escolhas que são saudáveis. Alguém disse com muita propriedade, você é aquilo que você come. O impacto que a alimentação tem sobre o corpo é algo maior do que nós temos mensurado. E escolhas erradas. Vivemos uma época onde as pessoas simplesmente têm uma dieta cheia de açúcar, de farinha de trigo e tantas outras coisas que, principalmente na quantidade em que são consumidas, são mais danosas do que se pode imaginar. Estamos trazendo morte para a panela e, através dela, para o nosso corpo. Nós precisamos entender que o conceito antigo de saúde da medicina era simplesmente prevenir doenças por meio de uma alimentação correta. Hoje nós fazemos o estrago para depois tentar correr atrás de consertar isso com química e com outros remédios. Temos a responsabilidade de comer de forma correta, inclusive a quantidade certa. A Bíblia, ela condena a gula. A palavra glutonaria, que aparece em algumas versões, já não aparece em outras, porque ela tem um sentido amplo.
ela pode significar bebedeira, ela pode falar das farras que os romanos, faziam naqueles dias, mas normalmente ela é citada sempre depois de haver uma menção das bebedeiras ou bebedices. Portanto, não acredito que na Bíblia, quando se fala das obras da carne, haveria apenas uma repetição. Nessas festas eles comiam muito. Haviam casas em que os romanos chegavam a vomitar para poder comer mais. Todo excesso é de fato um exagero e nós somos chamados a viver o fruto do Espírito que envolve o domínio próprio. Então temos que ajustar qualidade e também quantidade. Qual a influência ou impacto que a comida pode ter sobre a vida espiritual? Embora não seja errada em si, ela pode nos levar a errar se nos relacionamos de forma errada com ela. O homem caiu lá no Éden, na primeira tentação, com uma proposta mascarada por trás do alimento. O Senhor Jesus, conforme diz Mateus 4 e Lucas 4, no registro que temos, a sua primeira tentação envolvia a questão da comida, embora diferente de Adão. Nós vemos nosso Senhor saindo vencedor. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. E quando chegamos em Filipenses, no capítulo 3, no verso 19, já no Novo Testamento, a Bíblia vai falar de pessoas cujo Deus é o ventre. Nós precisamos mudar a nossa visão de relacionamento com a comida. Entender que as escolhas de alimentos, desde a qualidade à quantidade, deveriam ser para cuidar do nosso corpo, para oferecer nutrição e saúde, para uma boa mordomia do corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não podemos viver de espiritualidade exagerada, como temos dito. Precisamos reconhecer que o céu pode esperar. Alguém me perguntou outro dia, mas comer errado vai me levar para o inferno? E a resposta que eu dei, tenho repetido em vários vídeos, é: talvez não te leve para o inferno, mas provavelmente te leve para o céu mais cedo. Então, que possamos ser sábios, entender os valores das Escrituras, corresponder com Deus e ser bons mordomos do nosso corpo. Então, escolha você também uma alimentação saudável para a glória de Deus. O que 1 Coríntios 10:31 diz: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus.